Os relacionamentos entre mãe e filha estão condenados na minha família. Estávamos realmente preparadas para o fracasso. Muitas pessoas na minha família afirmam que isso se deve a uma maldição lançada sobre as mulheres da família há muito tempo. Ninguém consegue decidir sobre o motivo da maldição, que eu acho que não é de extrema importância agora de qualquer maneira. Muitas mulheres tomaram medidas extremas para evitar engravidar, e algumas até fugiram da terra para nunca mais serem vistas. Certa vez, ouvi um boato de que há algum tipo de médico bruxo fora do país que pode impedi-las de engravidar. Mas as chances de fuga são mínimas, e eu não gostaria de correr o risco de ser pega tentando fugir. Então, eu arrisco. A minha própria mãe me odeia. Ela só fala comigo se for absolutamente necessário e passa a maior parte do tempo trancada no quarto do andar de baixo. Não faço ideia do que ela faz lá. Meu pai também não se importa, mas faz o mínimo em termos de deveres parentais. É assim que a maioria das pessoas cresce na família. Na escola, aprendemos por que a maioria de nossas mães são do jeito que são, embora não seja ensinado em detalhes. Quando atingimos uma certa idade, no entanto, somos capazes de assistir um nascimento na primeira fila. Supõe-se que nos prepare para o nosso momento, além de nos dar simpatia por nossas mães. A irmã mais velha de Shelby, Gia, testemunhou um nascimento há 2 anos. Tentamos fazer com que ela nos contasse o que viu, mas toda vez que perguntávamos, ela ficava furiosa e gritava para deixá-la em paz. Shelby me disse que Gia ficou em seu quarto por quase uma semana inteira e se recusou a sair. Ela disse que podia ouvir Gia chorando de forma estranha por horas à noite, soluçando alto como se estivesse com medo de alguma coisa. Isso nos deixou mais curiosas, mas fomos proibidas de ir na casa de Shelby por meses. Então, nunca mais tivemos a chance de pedir a Gia que nos contasse o que ela viu. Seja o que for que elas testemunham, deve ser assustador, já que esse parece ser o caso da maioria das outras meninas da família. Depois de testemunhar um nascimento, elas quase sempre se tornam reclusas. Elas se escondem em seus quartos por dias, recusando-se a interagir com os outros. Elas também recebem uma enfermeira de cuidados que as verifica algumas vezes ao dia. Eles passaram a fazer isso quando muitas meninas começaram a se matar depois de testemunhar um parto. Eles disseram que as baixas após as exibições eram muito altas e, se isso continuasse, logo não haveria mais mulheres para aumentar a nossa família. Há 1 ano, a filha mais velha do nosso vizinho engravidou. Eu lembro de quando toda a vizinhança estava falando sobre a notícia. Também me lembro de uma noite, alguns meses depois, quando acordei com gritos e berros. Eu tinha saído da cama e andado até a janela para poder espiar através das persianas quebradas do meu quarto. Vi a filha da vizinha, cujo nome mais tarde descobri ser Trinity, engatinhando em direção à rua. A barriga de grávida, inchada, pendurada abaixo dela, quase tocando o chão. Observei enquanto ela se movia pelo chão como se estivesse ferida, enquanto soluçava e lamentava. Logo depois, seu pai e suas irmãs saíram atrás dela, gritando para ela voltar. Ela os ignorou e continuou a se mover, tentando se levantar. Eles chegaram até ela primeiro, porém, e a pegaram, arrastando-a de volta para casa. Continuei observando enquanto ela se levantava e começava a andar normalmente, o que os levou a soltá-la. Assim que o fizeram, ela caiu para frente, segurando os braços para trás e caiu diretamente sobre a barriga. Eu vacilei quando vi seu corpo pousar no chão. Juro que quase pude ouvir o som de ossos e órgãos esmagados quando ela caiu, e uma onda de náusea me atingiu enquanto a observava deitada no chão. As irmãs e o pai ficaram parados, em estado de choque, até que um deles gritou para o outro chamar um médico. Ao ouvir isso, Trinity empurrou as mãos para baixo para levantar o peito e, em seguida, começou a bater a cabeça no chão repetidamente, enquanto suas irmãs tentavam impedi-la. Parei de assistir depois disso e me arrastei de volta para a cama. Minhas mãos estavam geladas enquanto eu estava lá, ouvindo a família de Trinity do lado de fora, enquanto eles gritavam e choravam. Soube que ela estava morta na manhã seguinte. As pessoas ficavam dizendo que ela caiu e teve um acidente estranho. Eu, é claro, sabia a verdade, mas não contei nada. Me sentei no pequeno prédio de parto na manhã do meu aniversário de 18 anos e pensei em tudo isso. Era a minha vez
de testemunhar um parto e me sentei nas cadeiras desconfortáveis junto com outras 10 meninas. Eu estava nervosa com o que poderia ver e me vi repetidamente enxugando as palmas das mãos suadas no vestido. Parecia que estávamos lá por horas antes de vermos alguém entrar. Uma mulher grávida entrou com correntes nos pulsos e tornozelos. Todos nós ficamos sentados em silêncio enquanto ouvíamos o som do metal arrastando atrás dela, enquanto ela caminhava calmamente para o centro da sala e ficava sob as luzes brilhantes. Uma enfermeira entrou atrás dela e acenou para nós. Bem-vindas a seu primeiro parto. Ela olhou ao redor da sala e então apontou para a mulher grávida, quando mais algumas enfermeiras entraram e começaram a prender as correntes em alguns ganchos no chão. Essa mulher aqui está passando por seu 5º parto. Ela sabe o que esperar e se ofereceu para isso. Você pode pensar que ela precisa de ajuda durante o processo. Você pode ouvi-la pedir ajuda. Peço que não se aproximem dela e que não saiam de seus assentos. Isso é para a segurança dela. Esse é um processo doloroso e muita coisa pode acontecer, mas preciso que todos confiem que sabemos o que estamos fazendo e que tudo ficará bem. Entendido? Todas nós assentimos e algumas meninas reconheceram verbalmente sua compreensão. Tudo bem então. Vocês estão prestes a testemunhar a parte mais milagrosa da vida. Bem na hora, a mulher grávida começou a rosnar. Era um som baixo e animalesco, um som que eu nunca tinha ouvido outro humano fazer antes. Observamos isso por alguns minutos enquanto as enfermeiras a cercavam, certificando-se de que ela estava bem. Depois de um tempo, ela se curvou, seu cabelo loiro caindo sobre o rosto enquanto ela continuava a fazer sons. Ela começou a convulsionar um pouco, seus ombros se movendo para cima e para baixo, lentamente no início, mas depois cada vez mais rápido. Eu comecei a ficar nervosa, mas não conseguia desviar o olhar. De repente, a mulher jogou a cabeça para trás e gritou. Era um tom agudo e estridente, e senti como se fosse estourar meus tímpanos. Eu estremeci quando ela continuou gritando. Então, sua boca começou a se expandir. Parecia que sua mandíbula estava desequilibrada e sua boca anormalmente aberta enquanto ela gritava. Alguns segundos depois, seus gritos ficaram abafados e parecia que ela estava sendo sufocada ou amordaçada. Foi quando eu vi. Havia algo dentro dela e estava abrindo o caminho para fora. Observamos como algo podia ser visto emergindo de sua garganta. Era preto e escamoso, e estendeu a mão e agarrou seu ombro enquanto saía de sua boca. Em seguida, veio a cabeça, que foi torcida no pescoço ao ser empurrada para fora. A coisa se endireitou uma vez que estava totalmente fora e se virou para olhar para nós. Não tinha rosto, nem feições, e ainda assim, de alguma forma, eu podia senti-lo olhando diretamente para nós. Olhei para as outras garotas e notei que a maioria delas havia parado de assistir. Eu não conseguia parar de olhar, então me virei para encarar a mulher que estava dando à luz. A coisa estava quase totalmente fora dela naquele momento e finalmente saiu com um plop repugnante quando caiu no chão. Ele se apoiava nas 2 patas traseiras, usando os braços para se sustentar como um gorila ficaria. Observei a mulher soltar mais um grunhido antes de cair de costas no chão. A coisa que saiu dela tropeçou, deixando um rastro de gosma marrom enquanto se movia. Examinou a multidão como se estivesse memorizando nossos rostos e senti minhas palmas começarem a suar. Depois de alguns minutos, ele ficou de pé e soltou o rugido mais alto que eu já tinha ouvido, antes de cair no chão e começar a ter convulsões violentas. Observamos enquanto ele se contorcia no chão por um tempo antes de começar a ter espasmos ainda mais, saltando alguns metros no ar antes de cair de volta no chão. Ele fez isso algumas vezes e comecei a notar que encolhia cada vez que disparava no ar. Depois de um tempo, ele se mexeu e a pele mudou de escamas pretas para pele humana normal. Então, os braços e as pernas encurtaram até ficarem pequenos, e o corpo e a cabeça seguiram. Finalmente, estava feito, e nos levantamos para olhar para ele. Agora era um bebê normal. Uma enfermeira se aproximou e pegou o bebê, envolvendo-o em um cobertor e levando-o até nós.
Ela o entregou a uma das meninas e elas começaram a distribuir o bebê. Quando chegou a minha vez, peguei o bebê da garota ao meu lado e o encarei. Ele olhou para mim com os olhos mais escuros que eu já tinha visto. O rosto do bebê estava em branco, sem emoção, nenhuma alegria, nenhuma lágrima, nada. Olhei para ele um pouco mais, imaginando como isso em algum momento foi a criatura que acabamos de ver minutos atrás. Enquanto eu pensava sobre isso, tentando compreender o horror que havia testemunhado, não pude deixar de ouvir uma pequena voz em minha cabeça, comentando como aquilo era o bebê mais fofo que eu já tinha visto.